Direito Penal, princípios limitadores. Continuando os estudos dos princípios limitadores do direito penal, ainda falando no princípio da insignificância, também conhecido como criminalidade de bagatela, vamos falar um pouco sobre a aplicabilidade desse princípio em relação a algumas normas. Antes disso, precisamos apontar algumas confusões que são realizadas em relação a esse princípio. Nesse caso, podemos apontar que o princípio da bagatela, também conhecido como princípio da insignificância, é diferente do princípio do menor potencial ofensivo, pois o princípio da bagatela exclui a tipicidade material, como vimos. Já o princípio do menor potencial ofensivo diz respeito à política criminal, portanto não exclui a tipicidade. Ainda, o furto privilegiado não se confunde com o princípio da insignificância, pois o furto privilegiado diz respeito a coisa de pequeno valor, em regra, valorado na jurisprudência como menor de um salário mínimo. E como vimos em aula anterior, o princípio da insignificância, o valor do bem protegido é irrelevante. Essa irrelevância em relação ao valor pode ser observada nesse habeas corpus 120.083 de 2014. Caso você tenha o nosso livro, basta clicar nesse link para ler esse julgado. Por fim, é importante lembrar que a autoridade policial não valora o princípio da insignificância ou bagatela. Portanto, a autoridade policial, ou seja, o delegado de polícia, não pode deixar de fazer a persecução penal por entender que é um crime de bagatela. Ao contrário, deverá submeter à autoridade judiciária. Assim, em relação à aplicabilidade, temos que o patrimônio não precisa ter um teto valorativo, não existe um teto valorativo na jurisprudência em relação a isso. Assim, o juiz deverá verificar a importância do objeto, a condição econômica da vítima, as circunstâncias em que ocorreu o crime, o resultado e o caráter do agente. Assim, podemos ver alguns crimes relacionados ao princípio da bagatela. E conforme já vimos em aula anterior, crimes que têm violência ou grave ameaça à vítima não podem se beneficiar desse princípio. Crimes contra a administração pública. Em regra, o STF veda o uso desse princípio. No entanto, existem exceções no caso de hipóteses extremas, como por exemplo nesse julgado em habeas corpus 112.388 de 2012, em que o STF aplicou o princípio da bagatela quando o funcionário público deu prejuízo à administração no valor de R$ 13. Com toda a razão, esse valor é muito menor do que o custo do processo em si. Já o STJ tem vedado a aplicação desse princípio, e o argumento utilizado é porque os crimes contra a administração pública, eles protegem a moralidade administrativa, bem como a fé pública. Um exemplo disso seria o crime de moeda falsa, do artigo 289 do CP, que é um crime que protege a fé pública e não admite o princípio da bagatela. Nesta mesma seara, em relação aos crimes da administração pública, temos os crimes de improbidade administrativa, onde também é vedado o uso do princípio da bagatela, por força também do princípio da moralidade pública. No entanto, tanto o STF como o STJ não admitem. Esse princípio é aceito para o crime de rádio pirata. No entanto, deverá ser observada a finalidade social, a não interferência na segurança e no tráfego aéreo e a licitude do objeto dessa rádio. Tendo essas qualificações, poderá ser aplicado o princípio da bagatela à rádio pirata. Em relação ao crime de tráfico internacional de arma de fogo, ele é vedado. Com relação aos atos infracionais explicitados no ECA, eles podem ser aplicados por analogia, e isso é pacífico tanto na doutrina como na jurisprudência. Conforme já foi visto anteriormente, dos crimes contra a fé pública, ele é vedado. Em relação à lei de drogas, temos posicionamentos distintos no STF e no STJ. O STF, em regra, veda a aplicação do princípio da bagatela para os crimes da lei de drogas, em especial o artigo 28. No entanto, existem exceções quando é demonstrada a mínima ofensividade da atitude do agente. Isso pode ser observado nesse habeas corpus 110.475 de 2012. No entanto, é preciso apontar que existe um recurso extraordinário 635-659 em repercussão geral
e está julgando essa situação no STF. E ele ainda está em andamento. Caso você queira observar o andamento desse recurso, pode clicar nesse link que será direcionado a ele. E no caso desse julgado de 2012, podemos observar tudo o que foi dito na aula anterior, quando ele fala que a aplicação do princípio da insignificância de modo a tornar a conduta atípica exige sejam preenchidos de forma concomitante os seguintes requisitos: mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e relativa inexpressividade da lesão jurídica. Observe que os argumentos apontados são exatamente aqueles que foram estudados na aula anterior e estão dizendo respeito ao artigo 28 da Lei 11.343, tratando dessa forma de porte ilegal de substância entorpecente em ínfima quantidade. No entanto, o STJ tem vedado a aplicação desse princípio nos crimes de lei de drogas e também em relação ao artigo 28, por ofender a saúde pública. E essa questão tem sido constantemente debatida, tanto em relação ao consumo, nesse habeas corpus 359/20 de 2014, quando fala que, independentemente da quantidade de drogas apreendidas, não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de porte de substância entorpecente para consumo próprio e de tráfico de drogas, sob pena de se ter a própria revogação contra a legem da norma penal incriminadora. E ainda em relação à importação, ainda que feita pelos Correios, o STJ, nesse recurso especial 1637113 de 2017, também considerou inaplicável o princípio da bagatela, quando fala que esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a importação clandestina de sementes de cannabis sativa lineu, maconha, configura tipo penal descrito no artigo 33, parágrafo 1º. E ainda, nos termos da jurisprudência do STJ, não é cabível a aplicação do princípio da insignificância na hipótese de importação clandestina de produtos lesivos à saúde pública, em especial a semente de maconha. E nesse caso, o camarada tinha solicitado pelo correio as sementes do produto. Portanto, fica clara a confusão entre os dois tribunais. Já em relação ao descaminho, temos que tanto o STF como o STJ entendem que o valor para aplicação do princípio da bagatela é de até R$20 mil. E por que eu coloquei os dois fundamentos? Porque o STF, desde 2012, já vinha entendendo, com a leitura do artigo 20 da Lei 10.522, consubstanciada com uma portaria número 130 do Ministério da Fazenda, que os valores relacionados ao descaminho, quando o crime fazia referência a bens na União, era de R$20 mil. No entanto, o STJ, até o ano passado, vinha tomando posição dizendo que o valor era de R$10 mil, respeitando a literalidade do artigo 20 da Lei 10.522, sem levar em consideração a portaria número 130 do Ministério da Fazenda, pois o artigo 20 diz que serão arquivados sem baixa na distribuição, mediante requerimento do Procurador da Fazenda Nacional, os autos das execuções fiscais de débitos inscritos como dívida ativa da União pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados de valor consolidado igual ou inferior a R$10 mil. A portaria, por sua vez, afirmou que o Procurador da Fazenda Nacional requererá o arquivamento sem baixa na distribuição das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou inferior a R$20 mil, desde que não conste dos autos garantia integral ou parcial útil à satisfação do crédito. Assim, com base nesse entendimento, o STF aplicava o princípio da bagatela aos crimes de descaminho de até R$20 mil. O STJ, no entanto, não fazia menção a isso, aplicando normalmente os valores até R$10 mil, conforme determina o artigo 20. Entretanto, agora em 2018, o STJ, através desse recurso especial 168-8878 de 2018, mudou seu entendimento,
E aí ele fala, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, deve ser revisto o entendimento firmado pelo julgamento sob rito repetitivos do recurso especial 1.112.748, tema 157, de forma a adequá-lo ao entendimento externado pela Suprema Corte, o qual tem considerado parâmetros fixados nas portarias 75 e 130 do Ministério da Fazenda, lembrando que essa portaria 75 foi alterada pela 130 em R$20 mil, para aplicação do princípio da insignificância nos crimes tributários federais e de descaminho. Portanto, após 6 longos anos, o STJ passou a se submeter ao entendimento da Suprema Corte. Em relação ao contrabando, que está disposto no artigo 334-A do Código Penal, é vedada a aplicação do princípio da bagatela. Em relação ao crime de apropriação indébita previdenciária, do artigo 168-A do Código Penal, o STF veda a aplicação do princípio, nos termos desse habeas corpus 107.331 de 2013. E em relação aos crimes ambientais, o princípio da bagatela é aplicado de forma casuística, portanto dependerá de algumas hipóteses especiais para a aplicação desse princípio. Eu já vi esse princípio sendo aplicado, por exemplo, quando um pescador pega poucos peixes ou quando a pesca está sendo feita por vara em determinadas situações. No entanto, é preciso verificar o caso concreto. Assim, em relação à aplicabilidade do princípio da insignificância, como podemos observar, ela é bem casuística. E caso você tenha o nosso livro, poderá clicar em qualquer um desses links que foi demonstrado e será encaminhado tanto para a lei como para o julgado respectivo.